Meu Deus, espera que eu tô com 2 na mão, não vai dar certo também, né? Aí é pedir mais pro santo. Aí. Você vai começar antes mesmo? Mas você vai começar antes mesmo? Não era 11? Né? Sabe por quê que eu tô falando? Vai que chega alguém. Deixa eu ver como tá as pessoas. Aham. Eu tenho 2 documentos que eu quero compartilhar. Eles estão na área de trabalho. Já pode, não, já deixa aberto? Como que eu quero? Por favor. Placa. E o Dani, esses dois. O placa. Aí só vem aqui embaixo. Ou se quiser qualquer coisa, tu vem voltar aqui e vou. E daí quando eles começarem. Obrigada por você ter vindo. Quero fazer uma selfie com você, amiga. Eu vou. Tem que fazer a nossa selfie. Que pena que você não vai ver o final, porque você vai aparecer. Depois você vai ver. Aí, você vai aparecer na minha apresentação. Vou pegar um copinho de água. Ah, tá aqui. Faz tempo que eu não vou para frente da lousa. Foi 24 anos aqui. Foram 24 anos na lousa. Opa! Faculdade de Educação Infantil, direção de escola. Minha carreira era aqui. Alguém vai passar ou eu posso passar aqui na frente, não tem problema? Onde que é melhor eu me posicionar? A câmera tá aqui, ó. Tá. Então, aqui, tá bom? Tá. A luz, ela bate bem na frente. Não é? Se você quiser limitar você mais ou menos. Vou. Tá suficiente. Tá bom. Tá, eu fico aqui, então. Okay. Mas tá. Você pode andar, se lá, não tem problema não. É que só você fica muito pra lá, não fica... Não, vou ficar por aqui mesmo. Vai que eu tropeço do jeito que eu sou. Né? Vai que. Saudade dessa sala. Você formou quando? 23. 23? Você entrou logo em seguida. Entrei ano passado. Em seguida. A gente tá arrepiando, mas você tá mexendo aqui. Tem que mexer, né, Gustavo? Eu acho. Eu estava falando com o Fábio. Acho que eu precisaria ter uns cursos rápidos. Não só os workshops, mas trazer uns cursos de IA, uns cursos de empreendedorismo, porque elas ficam muito perdidas. E não é culpa do curso. O curso está ok, na minha opinião. Agora eu vou fazer de novo aqui. Para mim tá tudo certo. Eu vou deixar aqui para controlar tempo. Mais uma vez, bom dia para todo mundo aqui. Né? A gente vai iniciar agora, o pessoal que continuou aqui. Então, agora a gente vai ter a segunda parte do talk, que vai ser com a Dani. Muito obrigado, Dani, mais uma vez, né, por vir aqui. Agora é um papo super bacana, então fique à vontade, segue seu ritmo, a gente vai batendo um papo. E qualquer dúvida que a gente tiver, é só levanta a mão para levar o microfone para quem está em casa conseguir ouvir também.
tá bom? Tá Tudo com ótimo. você. Obrigado. Bom dia, meninas. Posso falar? Meninas, Fábio, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Fábio, obrigada pelo convite. Gustavo, obrigada. Ana, obrigada pela sua presença, minha linda. Eu fiquei muito feliz de ser convidada, porque eu sou recém-formada, né? Me formei em 2023, já vou falar um pouquinho disso. Mas, porque é uma temática que eu me perguntei muito na época. Formei, e agora? Né? E as minhas amigas sempre me ligavam pedindo alguma ajuda nesse sentido. Então, o que eu sempre falei para elas era o seguinte: bom, primeiro vou me apresentar, né? Sou Daniele Ockner, designer de interiores, me formei aqui em 2023, fiz pós-graduação em arquitetura e sustentabilidade, emendei um no outro. Tenho um escritório que chama Elegância Interior Design, aqui em Campinas, ali próximo do Shopping Dom Pedro, e em São Paulo, na Avenida Nações Unidas, tá? Do lado do D&D, no polo da decoração e do design lá em São Paulo. E eu já vou falar por que eu tenho escritório lá, tá? Eu amo reforma e exatamente nessa ordem, reforma, construção e decoração. Eu adoro acompanhamento de obra, amo. Então, eu me dedico bastante a isso, tá? Eu venho de uma carreira pública, de 24 anos trabalhando na educação, concursada, e eu faço parte de uma grande parcela da população que surtou na pandemia. E que repensou a vida. E se acabar agora, eu estou feliz? Não, não estava. Estava cansada. Estressada emocionalmente e resolvi fazer o que eu gostava. E eu comecei em casa com aquela questão de troca as almofadas ali, monta um vaso aqui, dá pitaco no quarto da filha, da outra. Então eu decidi fazer esse curso. E meu marido tomou a atitude, porque a gente não tem coragem, né? Você tem 2 filhas, uma prestes a entrar na faculdade, a outra já na faculdade, um cargo público. Vou largar tudo e vou fazer o quê? Vou começar do zero? Vou. Ele me matriculou. Então, eu comecei o curso e eu posso falar para vocês hoje que foi a melhor coisa da minha vida. Já falei isso para você, né, Fábio? Mudou minha vida em 360 graus, para melhor. Recuperou a minha sanidade mental e me trouxe um prazer enorme em recomeçar. Acho que eu ganhei um gás, uma motivação muito grande, tá? Então, esse é um pouquinho de mim. O que eu falo sempre? Para quem me pergunta, já tive essa conversa com a Silvia, né, Silvia? Com a Claudinha, cadê a Claudinha? Claudinha, me formei, o que eu faço? Não é hora que a gente se forma. Começa bem antes. Se movam antes. Eu comecei no meu primeiro semestre, eu sabia toda a grade do curso, até o final, e o curso é excelente, ele atende tudo que precisa ser feito. Mas e a gente? Nós vamos chegar todos na mesma linha dessa corrida. Mas o que eu vou fazer para ser diferente? Como que eu vou sair primeiro? Eu comecei a fazer o SketchUp particular já no primeiro semestre. Eu perguntei aqui na secretaria qual era a máquina que eu precisava para me dedicar, para trabalhar, para fazer projeto, sem nem mesmo saber ligar um SketchUp. Eles me passaram uma coisa que a gente ia comprar lá no 4º semestre. Não, comprei já no primeiro. E SketchUp, comecei a fazer. Fiz minha casa, fiz casa da minha mãe, fiz casa da minha irmã, treinei, fiz muita coisa nesse sentido. Então, o curso, ele é só um ponto de partida. Ele te dá toda a base necessária para você ter a formação que você precisa. Mas se você não correr atrás, fica muito difícil, né? Porque o mercado, ele exige prática. Então, eu vou esperar a formatura para eu adquirir essa prática? Não, não é um curso que precisa disso. A gente pode agir antes, né? E começar no nosso meio mesmo. Eu acho que a verdadeira formação, até o item que eu coloquei aqui, o último, ele acontece na experiência. E a gente não precisa esperar se formar, pegar o nosso diploma para adquirir essa experiência. Ela se dá no caminho, tá? A dificuldade não precisa vir no final. O que eu sempre digo também, para vocês se movimentarem antes. Cursos, todos os possíveis, tem tantos na internet. Cursos extras que vocês podem fazer. Leia sobre o assunto, se atualize, busque informação, né? O profissional, ele tem que estar sempre atualizado, e o mundo do design, ele muda todos os dias. Eu criei a minha identidade visual, eu contratei uma equipe antes de me formar, tá? Que fez a minha identidade visual. Eu tinha uma social media que cuidou do meu Instagram por 1 ano e meio, que me orientou nesse sentido. Hoje quem faz sou eu, tá? E isso faz muita diferença, porque você cria uma marca. Aí vocês podem me perguntar, Dani, mas os seus clientes, eles vêm do Instagram? Não.
Não vem do Instagram. Ninguém fala, hoje eu vou procurar um design e procura na rede social. Não é assim. É um caminho inverso. Você tem indicações, né? E quando você recebe uma indicação de qualquer coisa, um médico, um esteticista, uma loja, onde você vai procurar? Então, você confirma isso. Então, eu sempre falo que a rede social ela é uma confirmação do nosso trabalho. Ela é a sua vitrine. Mas quem te procura mais por indicação, né? E de onde vem essa indicação? O que vocês acham? Dani, de onde vai vir minha indicação se eu não fiz nenhum projeto? Família? Pode ser também. Pode, sim. Mas depende do networking que você cria, da sua rede. Como assim? Eu mesma fui em todas as lojas que vocês puderem imaginar, de todos os níveis, começando no mais simples até o A+++. Me apresentei. Eu saía daqui e eu ia nas lojas. Então, eu ia na Arts, no Mercado da Joana, na Breton, na Criare, na Bom Tempo. Eu criei relacionamento em todas as lojas que eu pude, que eram as mais conceituadas. Não contente com isso, não só em Campinas, eu fiz a mesma coisa em Americana. E depois, quando eu abri a sala no escritório do meu marido em São Paulo, eu fiz a mesma coisa lá. Eu ia para Gabriel, o que você vai fazer lá? Andar. Entrar em todas as lojas, me apresentar como design de interiores e buscar esse networking. E dá resultado, dá muito resultado. Porque as indicações começam a vir. A loja quer você lá. Seu maior aliado são essas empresas. Elas querem você, porque você vai levar o cliente para ela. Então, busque essa parceria. Conheça profissionais, converse com mão de obra, conheça muita mão de obra, visite obra que você puder, de quem você conhece. Tem alguém fazendo alguma reforma, vai lá, conversa com aquele pedreiro, com aquele eletricista, com aquele pintor, pega o contato, pergunta se ele está à disposição para se você precisar de uma reforma, porque se o cliente chegar, você tem que correr, né? E por onde eu começo? Muito difícil a gente pensar nisso. Não deixa para vocês tirarem a BD no final. Vocês já podem fazer isso como estudante. Então, tenha o seu registro profissional desde já. Se coloque como profissional, como estudante da área. Crie a sua presença. Eu vou começar pela última frase, que eu acho que é a mais importante. Quem começa antes, chega na frente. Isso é fato. Então, mova-se. Ninguém vai fazer isso por você. O cliente não vai na sua porta se você não é extremamente renomado, se você não tem projetos em evidência, que é a nossa dificuldade. Eu percebo que todo mundo pergunta, mas eu não tenho nada para mostrar. E o que você fez durante o curso? Seu TCC, os projetos das aulas que você teve aqui, apresente. Ele não foi executado, mas ele é um projeto, né? Converse com a sua família, com os seus vizinhos, com amigos que queiram fazer alguma coisa e apresente com o projeto. Eu comecei fazendo projetos de graça. Fiz vários, mas eu estava preenchendo meu portfólio, né? E isso faz muita diferença. Como eu falei para vocês, visita as lojas, visita os fornecedores, tá? Faz essa rede de contatos. Se coloque, mostre que você também está no mercado. Os clubes de relacionamento, vocês já ouviram falar? Tem os clubes da área, né? Que são os clubes de relacionamento. Aqui em Campinas a gente tem, me ajuda a lembrar se eu esqueci de algum. O Polo, né? O Polo, a Ascende, a Casa Club. Eu acho que são os 3 principais. Faz seu registro, é só. Tá vindo? Esse eu ainda não conheço, tá? São clubes de pontuação, né? Não só pela pontuação, porque a gente começa e você não tem um volume de projeto para pontuar tanto, mas você começa a participar dos eventos, porque tem muitos eventos. Fala, Dani, mas o que adianta eu ficar indo em festa? Em almoço, em jantar? Não é só isso. Você está consolidando essa rede de network. Você precisa ser lembrado. E o melhor caminho é se relacionando. Lá em casa, lá no meu escritório, sem sair, ninguém vai me conhecer. Ninguém vai saber quem eu sou. Então, eu preciso estar presente nos lugares. Hoje, eu posso falar para vocês, eu tenho 2 anos de formada. Me formei no meio de 2023, em julho de 2023.
Eu recuso convites das lojas, de tantos eventos que tem. Agora, em outubro mesmo, tem 2 viagens que foi convite. Casa Foa, né? Ana ia, não vai mais. Casa Foa, em Buenos Aires, que ela é a precursora da Casa Cor no Brasil. E a Serra Gaúcha, com uma marcenaria muito conceituada aqui em Campinas. Por quê? Eu levei cliente para lá. Então, eles vão me levar para a Serra Gaúcha para passear e para conhecer a fábrica deles. Então, essas empresas, elas valorizam demais os profissionais. Então, se mostre para eles, mostre o que você quer. Passa lá sempre, conversa, escolhe uma consultora, né? Chega, se apresenta e fala, eu queria saber de um consultor, uma consultora que pode me dar atenção. Você vai criar um vínculo. E isso é muito importante para atendimento do cliente e pós-venda, tá? Coloque-se no mercado desde cedo. Quando eu falo isso, é tudo que eu repito isso para vocês, é tudo que eu acabei de falar. Mostre-se no mercado do design. Lojas de iluminação, lojas de tinta, lojas de decoração, marcenarias. Mostre-se como profissional, tá? Se destaque. Prospectar é essencial. Como eu falei para vocês no começo, não vem no Instagram. Né? A rede social ela consolida alguém que já te procura com um objetivo. Mas ninguém sai procurando, ninguém entra lá na busca e coloca design de interiores. Não. A não ser que eu for procurar alguém de renome bem marcante. Eu vou procurar um João Armentano, eu vou procurar aqui em Campinas uma Rita Diniz. Aí sim, ela já não precisa mais de indicação, ela já se consolidou. Né? Então você precisa ir atrás dessas oportunidades. Eu vou contar para vocês um fato que é inusitado. Atualmente eu estou com 4 projetos, 3 em São Paulo e um aqui. Esses 3 de São Paulo são no mesmo prédio, no mesmo condomínio, é um condomínio de estúdios, que fica ali no Itaim. Esse condomínio ele tem 440 apartamentinhos. Tá? É para investidores, para Airbnb, short stay, long stay. Então, são pessoas que investem para você fazer um projeto bacana, e vocês sabem que São Paulo tem um mercado mais elevado, principalmente na questão de valor. Eu estive lá e eu fui com 2 intuitos. Conhecer quem estava trabalhando, foi logo que entregaram, consegui entrar, conversei bastante com prestadores de serviço, peguei contato de todo mundo, que eu falei, se alguém fechar comigo aqui, quem que vai trabalhar para mim? Eu não posso levar meu pedreiro de Campinas para São Paulo. Então, eu tenho que ter uma equipe aqui. Consolidei essa equipe, conversei, peguei muitos contatos, conversei, deu certo. Eu estava no 24º andar desse prédio. São 20 apartamentos por andar, são 480. Não é 440, 480. O que eu tinha na minha mão, na minha pasta? Meu cartão e meu folder. Eu passei os 24 andares abaixando de porta em porta, colocando meu folder embaixo. Eu nunca fiz tanto agachamento na minha vida. Eu estava dura no dia seguinte, mas e detalhe, eu desci de escada, porque o elevador não estava funcionando, tá? Foi assim, descendo. Coloquei em todos. Hoje eu tenho 3 projetos nesse prédio, e eu estou em negociação com mais 5. 5 apartamentos, não clientes, é porque um tem 3, tá? Um tem 3 e a outra tem 2. Estou em negociação contratual com esses. Eu fiz um projeto. Que coube em todos esses estúdios. Porque eles são tão reduzidos que você não tem muita opção, né? Quando eu saí de lá, falei, vai valer a pena. Eu tinha na minha cabeça, porque o meu intuito, eu ia falar para vocês isso que eu comentei, por que eu tenho escritório em São Paulo? Porque é lá que eu quero trabalhar. Mas você não está sonhando alto demais? Você nem está trabalhando direito aqui, como é que você quer trabalhar em São Paulo? Só depende de mim. Ergue prédio toda hora, começa a obra toda hora em São Paulo. Se eu tenho 440 apartamentos em um condomínio, qual a chance de eu não pegar nenhum? Só se eu não for lá. Eu tenho que me mostrar. Conversei com o porteiro, deixei meu material e deu resultado. Então você tem que colocar a sua cara, você tem que se mostrar, né? E na hora de apresentar esse trabalho, eu não posso titubear. Quem é você? Eu sou design de interiores. Tenho experiência, sou capaz, mentaliza e passa isso para o cliente. Porque se você gaguejar na frente dele, é complicado. Ele perde a confiança em você, né? Mesma coisa um médico, se ele vai te passar o resultado de um exame
e ele fica dando voltas, você vai procurar outra opinião em seguida. E é a mesma coisa com o design. Então, se mostre confiante, afinal você estudou para isso. Você só está com medo porque eu sou o primeiro cliente. Eu quase morri na minha primeira cliente. Ela foi um pouquinho antes da formatura. Nós fomos para Milão em abril de 2023. Outra coisa que eu indico vocês irem, vão para Milão. Nós fomos em abril, essa cliente fechou comigo em março. Eu avisei da viagem, tinha esse tempo, ela era do condomínio que eu moro. Eu quase morri para apresentar o projeto. Acho que eu passei mal uns 3 dias antes. Juro. Eu olhava aquela apresentação 1 milhão de vezes. Então, tem isso, normal. É normal, era minha primeira cliente. Eu não sabia se eu olhava para a minha apresentação ou para a cara dela para ver se eu conseguia captar alguma coisa dessa reação dela. Será que ela está gostando? Será que ela vai odiar tudo? Porque passa tudo, a insegurança vem. Resumo da obra, ela amou, executamos. Ela me chamou, fiz uma segunda obra na casa dela, que daí era uma outra parte. Ela vendeu a casa. Segundo ela vendeu a casa porque eu reformei, porque a casa já estava à venda há bastante tempo, ela não conseguia. E ela falou que a casa que ela está levantando agora, que vai fazer toda a decoração, sou eu. Então veio o retorno disso. Mas é muito difícil. A gente fica insegura, só não passa isso para o cliente. Chega com a mão firme, tá? Olha no olho. Tá? Você é design, não é, Ana? Mão na frente e ó, olho no olho. Você é capaz, então não duvide disso, tá? Oi, Sil. Sim. Eu fiz aqui um mês, Cláudio, na sua turma de como que chama, Fábio? Quem é de monitoria. Mas eu nunca estagiei. Não. Não, eu não senti. Eu não sei se é porque eu já lidava com educação e eu já estava nessa questão da aprendizagem, porque o que uma coisa tem a ver com a outra? Não é porque são áreas diferentes, mas é o aprender. Então, eu não vi essa necessidade. Eu consegui deixar a questão bem didática para mim. Consegui chegar num consenso para mim. Eu comecei, desde o primeiro semestre, como eu falei para vocês, com sketch, e fazer muitos cursos e ler muito a respeito. Segui o mundo inteiro que eu podia com isso. E extremamente organizada no computador, então eu criei uma pasta só para o escritório. Dentro dessa pasta, eu criei uma pasta só de briefing, uma só de apresentação. Eu acho que eu fiz umas 20 apresentações diferentes até eu chegar naquilo que eu queria mostrar para o cliente. Hoje eu tenho esse material todo pronto, mas que eu criei. Então, eu tenho apresentação, eu tenho briefing, eu tenho proposta, tenho meu portfólio, já tudo pronto, mas levou muito tempo para fazer. Mudei minha identidade visual várias vezes até chegar naquilo que eu queria. Eu escolhia uma hoje, uma semana depois já não era mais a que eu queria. E vai construindo isso até consolidar. Né? E ainda tem dia que você olha e fala, será? Não sei. Chegar no nome de um escritório, que eu não queria colocar meu nome no estúdio, enfim. Tudo isso você vai construindo, mas eu não senti falta. Eu acho que é mais difícil, sim, mas eu também penso que eu construí a minha identidade com isso. Eu não trabalhei do jeito do outro, eu trabalhei como eu queria. Né? Busquei muita ajuda. Ana Lúcia, sempre disposta, me ajudou muito. Marília me ajudou muito. Os professores foram incríveis, isso depois de formada, tá? Eu lembro meu primeiro projeto, que foi dessa casa que eu falei para vocês, eu nem sei quantas vezes eu falei com a Marília e com a Ana Lúcia depois. Mandei para a Marília antes, como se fosse um TCC. Tá bom? Ela falou, tá certo, tá igual. Só confia, vai. Já atendi cliente com a Marília no meu escritório, para ela fazer arquitetura e eu design. Não fechou, mas a gente atendeu junto, foi muito legal. Com a Ana, a gente sempre está junto, porque os cursos dela são no meu escritório. E essas parcerias são incríveis. Então, usem disso, porque eles sempre estão dispostos. Então, não fiz o estágio ali no dia a dia, mas tive essa ajuda, sim. Essa experiência. João Paulo incrível, me ajudou demais com o SketchUp, né? Apesar de eu fazer as aulas à parte, ele me ajudava muito. As dúvidas vêm, manda mensagem, eles ajudam. As lojas também te ajudam muito, os profissionais desses lugares. Né? Você vai com um projeto de iluminação, está com muita dúvida, eles te ajudam. Na marcenaria, o Gustavo está aqui para falar, chega lá,
cartaz. Eles te ajudam, eles te indicam, tiram as suas dúvidas, porque a gente não decora tudo. A gente não sabe tudo, e nem precisa saber, tá? Quem está falando aqui? Então, assim, nós não precisamos saber tudo e está tudo bem. Você vai buscar, você só não precisa falar para o cliente, né? Que você não sabe o que você vai fazer. O cliente pede uma coisa, busca parceria se você não quiser fazer aquilo. Por exemplo, paisagismo. Não é a minha área. Mas eu não posso pegar uma casa inteira para fazer e falar, ó, eu vou fazer isso, 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 mas paisagismo você está atrás de outra pessoa. Não, eu vou. Eu trago para ele. Eu faço essa terceirização. Então, pensem nisso, né? Não posso fazer o que um arquiteto faz, nem o que um engenheiro faz. Eu vou buscar parceria. Então, vale muito a pena ampliar essa rede justamente para isso, tá? E o que eu falei, a gente conversou, você falou exatamente essa frase, né? Quem não é visto não é lembrado, e não é mesmo. Seja lembrado, no começo participe de todas as festas, todos os eventos, todas as reuniões, todos os workshops que você puder. Absorva todo o conhecimento que você puder para colocar em prática. Seja muito curioso, muito. E ousado. Muito ousado. Como que eu fiz? Eu fui numa palestra muito antes de eu começar o curso, que tinha uma teoria que chama Moonshot Thinking, que é o pensamento do tiro na lua, tá? Mas como assim tiro na lua? Se pensar em dar um tiro na lua, qual que é a chance de você acertar a lua? 0. Não existe essa possibilidade. Mas você vai adquirir uma certa confiança e mirar no alto. Quanto mais alto você mirar, maiores os patamares que você vai alcançar. E aí eu volto naquilo que eu falei para vocês. Por que São Paulo? Porque é lá que eu queria trabalhar. E é lá que eu estou trabalhando. Hoje são 3 estúdios e eu espero que os outros fechem e que o ano que vem eu feche muito mais, porque aí eu vou me consolidar, né? Então eu tenho ido para lá 2 vezes na semana. Então, mas vale a pena abrir o escritório? Não sei. Por que que eu não sei? Porque é o escritório do meu marido. Ele tem escritório lá, tem escritório em Jundiaí, tem escritório em Campinas. E o que eu fiz? Transformei uma sala de cada escritório no meu. Entendeu? Então, eu não sei te dizer se você abrir um escritório para isso vale a pena. Por quê? O cliente hoje quer que você vá lá na casa dele. Dificilmente ele vem até você. E não é no horário comercial também, não. Tá? É depois do expediente, nunca é de manhã, às vezes no sábado. E no começo, gente, você vai e está tudo certo, porque o que te devolve esses projetos, esses atendimentos, é muito compensador, tá? Muito compensador. Mire alto, sonhe grande e ouse. Talvez você não chegue a fazer tudo o que você imaginou, mas grande parte você consegue. Eu nunca imaginei, por exemplo, que no mesmo ano que eu me formei, eu fosse fazer o design de interiores de uma casa inteira nos Estados Unidos. E eu fiz. Tudo online. Todas as reuniões, todo o projeto. O que eu precisei fazer? Estudar as medidas de lá. Pagar uma internet internacional para eu poder acessar as lojas da cidade da cliente. E ela veio como? Ela veio por indicação. A mãe dela me pediu uma consultoria, que é uma coisa bem bacana para vocês pensarem, tá? Consultoria vale muito a pena. E a mãe dela me indicou para ela me procurou e eu aceitei o desafio. A casa ficou linda. Nunca vi, não. Vi as imagens, os vídeos, mas eu fiz. Me mandou planta e aqui a gente seguiu. Então, hoje eu tenho uma casa nos Estados Unidos, que eu fiz, uma na Holanda, que também foi indicação dela, para uma amiga que morava na Holanda, e deu certo. Nunca imaginei que eu fosse fazer casas fora do Brasil. Então, ousem, tá? Estratégia de crescimento. Busque novos conhecimentos. Não terminou o curso e você parou de estudar. Isso não dá. É o que o Gustavo falou. Seja curioso, leia a respeito, visite as mostras de decoração. Muito importante. Para você ver o que funciona, o que não funciona. Mas aquilo não é o que os clientes que eu atendo estão procurando. Mas de lá você tira 1 milhão de ideias. Né? E tem tudo. Tem o acessível. Tem o selecionado, tem o acessível. Então, busque. Visite obras de arte, exposições, mostras de decoração.
eu acho que é indispensável para você se manter atualizado, tá? Eventos, feiras, palestras, falei para vocês de Milão, acho que vale muito a pena. Investir também em visitar outras mostras da Casa Cor, dá um pulinho no Rio, dá um pulinho em Salvador. É uma questão de se programar. Eu sei que não é barato, sei de tudo isso. É uma carreira que precisa de grande investimento financeiro, mas também tem um grande retorno. Hoje, se você me perguntar assim, você consegue viver disso? Tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Mas eu não paro. Não paro. Não me satisfaço com aquilo que eu digo. Vou fazer um projeto, quando terminar esse, eu vou atrás de outros clientes. Eu não consigo. Tá? Eu fico o tempo todo buscando isso. Você tem estagiário? Não, já tentei, não rolou. Eu terceirizo, tá? Então, essa parte de maquete, hoje eu já não faço mais. Entrego a planta, eu já tenho quem faz isso para mim, faz o sketch, renderiza, entrega para mim os vídeos daquilo que eu vou mostrar para o cliente. Hoje eu já não fico mais. Antes eu fazia tudo que o escritório tinha. Eu atendia, eu fazia o café, eu fazia todo o trabalho no computador para apresentar para esse cliente, depois pegava minha pastinha, ia até a casa do cliente, apresentava esse projeto, cuidava do financeiro e da obra. Hoje eu não faço mais isso, mas eu terceirizo. Essa é uma opção, tá? Tem gente que gosta de ter estagiário, de manter estagiário, enfim. Eu acho que aí é uma questão de você avaliar qual tipo de negócio que você quer, né? Parcerias estratégicas, principalmente com prestador de serviço, tão difícil de achar. Então, esses eventos te dão a oportunidade de conhecer bastante gente na área, né? Eu mesma, nesse prédio que eu fui em São Paulo, que eu falei para vocês, eu fiquei andando, porque a construtora ainda tinha bastante gente trabalhando, e eu fui perguntando para os operários que estavam lá, se conhecia. Aí eu encontrei um, sabe quando você vai com a cara da pessoa, deu um match? Perguntei, ele chama Daniel. Ele falou, minha família toda trabalha com isso aqui em São Paulo. Falei, preciso de pedreiro, gesseiro, eletricista, marceneiro, marmoreiro, preciso de tudo. Ele falou, vou te passar todos os contatos. Dei meu cartão para ele, à noite ele me ligou. Na semana seguinte, marquei com ele lá no prédio, fui conhecer obras que ele tinha feito. Pronto, já fechei uma equipe com ele mesmo. Eu vi indicação? Não, eu bati o olho nele, falei, vou perguntar. E já tinha perguntado para vários outros que eu tinha cruzado, mas não, aquela questão de feeling mesmo. Poderia ter dado errado e eu ia partir para outro, ok. Mas ele que está fazendo essas 3 obras para mim, e hoje ele ficou como mestre de obras. Então, ele que vai coordenando tudo lá, porque tem 3 apartamentos sendo feitos ao mesmo tempo, né? Então, ele que coordena tudo lá para mim, de acordo com o meu projeto. Investimento, né? Eu coloquei aqui, invista em aprender também sobre negócios e gestão. Acho muito importante vocês lerem a respeito, como gerenciar o seu escritório, o seu negócio, como cobrar. Então, veja um pouquinho sobre isso. Tem bastante coisa na internet. Busca no Google. Depois, se vocês quiserem, pode me contatar. Eu passo algumas indicações, porque eu acho que vale muito a pena você entender um pouquinho da outra parte, porque senão você trabalha e não ganha. Você precisa ganhar, né? Não é só uma satisfação pessoal de ver o seu projeto ou de você se aparecer em algum lugar. Não é isso, tá? Então, você precisa saber precificar também. Aqui eu trouxe alguns projetos, tá? Para vocês verem. Mas antes eu quero colocar aqui uma estatística. 2023 foi o ano que eu me formei. Eu me formei em julho, tá? Eu fiz 7 projetos naquele ano. Então, se você pensar que foi de julho para frente, eu fiz mais de um por mês, né? 2024 eu fiz 17 projetos. Projetos pequenos e projetos grandes. O primeiro grande, inclusive, foi aí. Quase morri. Mas o cliente nunca soube disso. De tanta ansiedade. Muitas noites acordando 3 da manhã, mas tudo deu certo, ficou lindo. 2025, eu estou com 17 projetos, falei para vocês, fiz 17 projetos, falei para vocês que estou em negociação com esses clientes para 5 apartamentos, né? O ano passado eu fui convidada para a primeira mostra. E não é um espaço pago. Eu deixo mais feliz da Ana na hora, falando que eu faço. Ela falou, só vai que vai dar certo. Então foi a Mondiale Banheiras, Metais e Louças, lá de Santa Bárbara, entrou em contato comigo, me encontrou, disse que pelo Instagram ela achou o meu trabalho muito interessante e me ofereceu para escolher um espaço.
Falei, mas quanto isso vai me custar? Ela falou, nada. A mostra, ela é uma oportunidade para os profissionais. Muito medo, mas eu aceitei. Eram espaços, 27 espaços de banheiras, alguns espaços externos para ofurô, o café, a parte administrativa e os banheiros do showroom. E aí eu usei uma lógica que me veio na hora. Eu falei, se eu vou comprar uma banheira, eu já vou direto naquela que está especificada no meu projeto. Eu não vou ficar olhando 27 espaços com banheiras lá dentro. Eu já vou direto naquilo que o arquiteto mandou eu olhar. Porque ela posso fazer os banheiros. Eu faço masculino, feminino, PCD e o lavabo. Por quê? Porque os clientes desse showroom iam passar por ali. Estava na área administrativa, que é a entrada do showroom, onde está o café. O café era muito grande para eu fazer, por ser o primeiro, fiquei com receio. Eu tinha que buscar os parceiros para fazer a minha obra, né? Tanto mão de obra quanto aquilo que eu ia usar. Não gastei nada. Estava até conversando com o João Paulo sobre isso. A única coisa que eu desembolsei foi o dinheiro para uma limpeza pesada que eu não quis fazer. Todo o material, desde o revestimento até a iluminação, foi parceria. E aí eu me senti capaz, eu falei, eu consigo. E foi um dos ambientes mais votados, né? Eu vou depois mostrar para vocês a revista, que saiu, tudo certinho. E fiquei muito... Nossa, o Gustavo, acho que eu fiz coisa errada aqui. Eu quero. Ah, deu, foi. Então, deu. Então, assim, vai com medo mesmo, já viram essa frase? Adolescente que adora, né? Tô com medo, vai com medo, tá certo, vai dar certo. Deu coisa errada? Deu, mas tudo a tempo de corrigir. Eu lembro que os painéis de marcenaria, eu revesti todas as paredes com marcenaria e iluminação interna. Eu passei medida errada para o meu marceneiro. Passei, fiquei nervosa. Ah, não pode errar? Pode. Pode, Zé, erra. Falei, cara, o que a gente vai fazer? Inventei uma moldura para colocar em volta, no espaço que faltou, e que deixou o projeto muito mais bonito. Então, ó, criatividade. Deu desespero, chorei, fiquei com raiva, achei que estava tudo perdido, mas aí você contorna. Oh, não, peraí. Calma, é só um pedaço, tá faltando de cada lado, o que eu vou fazer? Moldura. Falei para ele, você faz uma moldura com o mesmo MDF? Eu fiz, tudo certo. Eu lembro até de uma história da Carol dando aula, a primeira aula que ela deu aqui para mim, ela falou que projetou, se achando, um apartamento, pôs uma banheira, maravilhosa. E para subir a banheira? Por onde a banheira ia entrar? Nunca conseguiu botar a banheira dentro desse apartamento, tinha que tirar a janela, não ia entrar. São coisas que realmente, volto lá naquele slide anterior, só a prática ensina. A gente vai passar por esses perrengues, vai. O cliente vai não gostar de alguma coisa. O cliente vai aprovar o seu projeto e num determinado momento ele está andando em algum lugar e ele fala, eu quero mudar tudo. Eu encontrei um sofá assim, assim, assim. Vai, no domingo, à tarde, ele te liga, ele fala isso. Ele mudou de ideia com alguma coisa. Aí você tem que ter um bom contrato. Que fala que depois das suas alterações, prevê alterações, terminou, foi a terceira, no meu são 3, tá? Cravou aqui, terceira, acabou. Não mudo mais, mudo. Paga. Pagou, mudou. E aí conta o prazo de novo. Então, também busquei uma assessoria jurídica, tá? Dos contratos, que é muito importante. Você precisa se resguardar em tudo, tá? Minhas reuniões online são todas gravadas, isso é previsto em contrato. Então, assim, são algumas diquinhas que eu vou lembrando que eu acho que vai ajudar vocês, que eu aprendi na raça, tá? Esse ano, eu estou com 17 projetos, como eu falei, estou com 5 apartamentos em negociação agora, e vou publicar agora, na terça-feira, pela Arquidecor Circuito, o Anuário de Arquitetura e Design. Então, meu trabalho vai sair lá, um projeto que chama Casa Mia, que foi um grande desafio, porque a gente não imagina o que a gente tem que fazer, e o que a gente tem que fazer. Eu fui na casa da cliente, era para fazer o living, o hall de entrada, a sala de jantar. Ela falou para mim, você tá vendo quantos brinquedos de gato nessa casa? Não quero mais. Mas eu quero que eles tenham de brincar, eu só não quero essa bagunça. Eu quero um móvel que sirva para os gatos, mas que ninguém perceba que é para eles. Porque não estamos tendo milagre ainda, mas tá. E ok. E aí, então, eu desenhei um playcat. Se você olhar hoje, você não fala, esse aí é o playcat, ó, tá aí no cantinho. Mas ele tem 6,20 metros, tá? De largura. Depois
eu vou mostrar algumas fotos, que ficou um encanto. E aí a marcenaria que fez, uma marcenaria aqui de Campinas, de altíssimo padrão, foi para mim, primeiro no Brasil, que a gente faz, um móvel para isso. E eu falei, é um nicho. Fui buscar para estudar algumas coisinhas, porque os pets estão tomando o lugar dos filhos em algumas famílias, gente. Então eu tenho que estar preparada para isso, não é? Então se pedir para planejar, depois disso eu fiz um quarto que a cama precisava de uma rampa para o cachorro. Ele estava velhinho. Então, tá, eu faço. Mas alguém falou para vocês que vocês iam projetar para bicho? Não, ninguém falou. Aí eu vou falar para o cliente, não, mas eu não estudei isso. Não, busca. Vamos lá. E foi um sucesso. Tanto foi um sucesso que agora a gente fechou outra parte da casa dela para começar a fazer, tá? Mas ela disse que a obra é só em janeiro. Esses são os estúdios que eu estou fazendo em São Paulo, tá? Esse é um deles. 24 metros, gente. Você entra e sai sem nem perceber. É uma coisa incrível. Assim, teve cliente que foi, ele falou assim, eu não tô, porque compra de fora, né? Esse que está negociando os 3 apartamentos, ele é de BH. E essa semana ele veio e falou assim, o que é isso? Não dá para fazer um apartamento aqui. Eu falei, calma, nós vamos derrubar a parede. Tirar esse gesso do meio, vamos ampliar, vamos usar a varanda, aí vou eu na varanda, 60 centímetros. O que eu vou pôr aqui, gente? Né? Então, tem que criar. Criatividade. Como que eu busco essa criatividade? Olhando os trabalhos ao redor do mundo. Por isso que eu falei para vocês de Milão. Milão é muito importante, vocês vão ver coisas. Eu fiquei encantada com a parte do Oriente Médio. Quanta grandiosidade. Imagina, lustres assim do tamanho dessa sala de cristal, porque são coisas milionárias, sabe? Você entra na exposição do Giorgio Armani, você entra na exposição de Versace, que é aquilo, não é? Como assim? Dani, eu vou ter um cliente que vai fazer Versace? Não sei. Você quer um cliente que faça Versace? Foca nele. Foca nele, se apresenta para ele. Chega bem apresentada, com segurança. Vai lá em São Paulo, onde tem os melhores lugares para você conhecer pessoas que são desse público e se coloca. Passeia na Gabriel, dá seu nome. Faz a sua identidade lá. Aí você pergunta para mim, mas como você chegou nisso aqui? Eu queria ter falado isso no começo e acabei me empolgando com outras coisas. Eu conheci uma médica aqui de Campinas, bem famosinha, uma graça. Conheci numa palestra sobre negócios que eu fui, tá? Miga! Desculpa, gente. Tudo bem? Design, tá? Formada comigo aqui. Eu conheci essa médica numa palestra que eu fui lá em Sumaré, porque eu sou de Sumaré, tá? E a gente foi numa palestra de negócios para mulheres. O que eu ia fazer lá? Nunca pensei nisso na minha vida, porque trabalhar com educação, imagina. Não tinha formado ainda, isso foi em 22, final de 22, novembro. E aí eu fui, conheci essa médica, a gente começou a bater um papo. Ela falou, queria tanto reformar minha clínica. Eu falei, eu faço, não cobro nada. Eu faço. Mas ela me ligou, dei meu celular para ela, não tinha cartão. Ela me ligou, ficou super interessada. Aí eu falei, e agora? Não sei nem o que fazer. Fui lá, firme, tá? Cheguei, anotei tudo, medi tudo, fiz a clínica dela. Ela tem uma clínica ali no Spot Galeria. O nome dela é doutora Karen Morelli. Não sei se alguém conhece, o marido dela, doutor Marcos Costa. Fiz a sala de medicação, lá embaixo, segundo andar. Fiz. Ela amou. Aí ela falou, agora eu quero que você faça o 6º andar, que é a sala dos consultórios. Fiz. Dani, tô precisando de coisa lá em casa. Você vai lá? Fui lá e fiz a casa dela. Eu não cobrei o primeiro, os outros 2 eu cobrei. Mas lá no primeiro eu já ganhei RT, que eu nem sabia que eu ia ganhar. Olha que alegria. Entendeu? E aí eu falei para ela, nesse primeiro que eu falei, eu faço e não cobro, eu falei, mas eu queria que você fizesse uma postagem comigo, falando que eu que fiz sua clínica. Ela falou, eu faço. Eu falei, basta. Tem mais de 100 mil seguidores. Até um monte de cliente que adora ela. Porque ela é bem no Instagram, ela é bem, sabe? Na mídia, assim. Eu não consigo falar. Mas ela faz vídeo todo dia. Eu falei, se ela fizer um vídeo comigo, alguém vai vir dali. E eu posso repostar isso o resto da minha vida, né? E aí ela fez mesmo. E depois disso eu fiz a outra parte do consultório dela. Fiz
uma parte da casa dela, agora a gente vai fazer outra coisa que ela chamou para fazer orçamento, mas não fechou, porque é difícil de fechar, bem difícil. Ó, mas tá bom, a gente tá lá, né? E foi assim que eu comecei. Eu me ofereci para fazer um projeto de graça. Se desse errado, podia, né? Podia dar errado. E nesse momento eu tive que correr atrás das questões da vigilância sanitária para fazer uma clínica médica. Porque você tem que se atentar à legislação do município. Fui atrás, estudei, mas estudei horrores para entender a questão do chão, porque não pode ter rodapé, não pode ter madeira, você tem que pôr um vinílico que faz, desde o rodapé até o chão, ele inclina para não entrar nada ali de sujeira. É incrível. E eu me atualizei com relação a isso. Foi um baita aprendizado. Também não imaginei que fosse fazer um dia. Depois dela, eu fiz uma clínica de pediatria, lá em Sumaré. Então, assim, já foram 2 clínicas, ó. Deu certo. Que é da dona do projeto do gato, que chama Casa Mia. Então, para ela, eu já fiz a casa e fiz o consultório. Então, percebe que eles voltam? E é aí que eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. E agora ela já falou para mim, olha, nós terminamos essa parte da Casa Mia, agora no meio do ano, ela falou, começo do ano a gente começa a parte externa e a cozinha. Do zero. Bora lá. Vamos fazer. Então, é por aí. Então, esse é o estúdio, um dos estúdios, tá? Aqui é o outro. Percebam que eu usei o mesmo layout. Eles são iguais. Só mudei cores, acabamentos, tá? Esse é o projeto Casa Mia. Tem alguns detalhes, marcenaria sob medida. Essa é uma cliente que coube eu indicar essa pintura exclusiva. Então, a artista plástica fez para ela, do jeito que ela pediu. Inclusive, quando você pede um serviço desse, o artista vai até a casa entregar e assina o quadro para o cliente, entrega em mãos, assina, dá um certificado de autenticidade, que não existe outro igual. Onde eu conheci? Não fazia ideia que isso existia, gente. Não fazia. Conheci nesses eventos dos clubes de relacionamento. Conheci essa artista plástica e indiquei, e deu certo. Indiquei ela e mais uma. A gente foi num estúdio, né, Ana, da Lara, né? Indiquei a Lara também, mas não deu, rolou. E aí rolou a Tereza, que atendia mais a necessidade dessa cliente. Esse, Seregati. Januário do ano passado, eu conheci, ela fez a capa, foi lá que eu conheci. Aí a cliente falou para mim, eu gosto de aquarela, não sei o que, desse jeito. Eu falei, nossa, eu conheci. Fui lá no nome dela no anuário, falei, essa aqui, vou ligar para ela. Vou antes, uma coisa que eu faço, outra diquinha aqui, que deu certo para mim. Não é uma receita, tá? Eu acho que cada um vai encontrar o seu modo de trabalhar. Quando o cliente pede acompanhamento de obra, eu vou antes nas lojas. Eu faço a garimpada e levo as opções para esse cliente. Então, eu deixo tudo pré-escolhido. Tá? Quando eu vou com o cliente, eu volto com esse cliente naquela loja, eu já tenho exatamente aquilo que vai ser mostrado. Normalmente, eu seleciono umas 3 opções dentro do briefing, dentro do projeto, dentro daquilo que a gente está buscando, né? Porque eles se perdem muito fácil. Então, você chega numa loja, tem mais de 30 modelos de sofá, né? O cliente, quando ele chega no último, ele não lembra do primeiro. Então, direciona e acompanhe. Vá antes, prepara esse lugar para receber o seu cliente, tá? E depois você volta com ele. Ele se sente muito mais confiante no seu trabalho. Ele não perde tempo, e o tempo deles é dinheiro. E se é para eles, é para você, né? Então, eu sugiro que vocês façam isso. Aqui o Casa Mia. E os gatinhos gostaram, viu? Ó, você pode ver aí que eles estão brincando. São 4 gatos que são... Não é? Sobem, correm de um lado para o outro, é impressionante. Esse daqui são os banheiros e o lavabo que eu fiz para a amostra da Decora Bonde. Eu ia trazer a revista para vocês olharem, acabei não trazendo, esqueci. Mas já tive ligação, tá? De gente que viu, foi no QR Code ali dessa placa do meu ambiente e me mandou mensagem. Não virou negócio, mas me procurou. Ok, foi uma experiência para mim, que eu aprendi. Eu almejo fazer uma casa cor. Dani, mas você não fez nem Campinas Decor, eu quero casa cor. Eu quero fazer Campinas Decor, mas eu quero trabalhar em São Paulo, então eu vou mirar lá. Eu vou mirar em São Paulo. Você não acha que é demais? Acho. Eu acho, é demais.
mas eu quero. Quem que vai me impedir, gente? Ninguém. Você é o seu único obstáculo. Você. Se você se duvidar, cara, você não vai. Eu não duvido de mim. Às vezes eu sou até um pouco avançada demais, sabe? Mas é porque eu sei que eu vou conseguir. Tudo bem que eu não vou dormir, tudo bem que vai me dar dor de barriga, tudo bem que eu vou ficar ansiosa, mas eu vou conseguir. E eu tenho que mostrar para mim, eu não tenho que mostrar para vocês, eu não tenho que mostrar para as lojas, eu não tenho que mostrar para ninguém, eu tenho que mostrar para mim que eu sou capaz. Esse é o meu propósito, tá? Então vocês ainda vão me ver na Casa Cor. E eu me dei prazo, inclusive, tá? Para fazer a Casa Cor. Em 5 anos de formada eu tenho que estar lá. E vai dar certo. Então aqui é um pouquinho mais do Decora Monde. Funcionou super bem, gostei muito. Me achei no dia, tava me achando, gente, com tanta gente tirando foto, me estava tão feliz. Aqui é a Clínica Unitá, que é da doutora Karen e do Dr. Marcos, né? Essa é a parte de baixo, que é a sala de medicação. Então, ela tem no segundo andar uma sala só para os pacientes receberem medicação. O sexto andar são os consultórios. Aqui é um quarto lá no seu condomínio, Sil. Não, na Sil aqui, não a Silmar, a Silvia, a outra Sil, lá no Floresta. Um quarto. Isso aqui foi muito complexo, porque não foi só a decoração. Esse quarto começou a vazar por todo lado. Por todo lado. O banheiro dele estava vazando inteiro e estragou o quarto da filha. Porque o closet dela era colado no banheiro. Então foi uma obra, assim, de descascar toda aquela parede, tirar toda a marcenaria que apodreceu. Porque até você ver a umidade, por trás daquela marcenaria estragou tudo. Refizemos todinho o banheiro, encanamento, tudo, tudo. Desde o revestimento até o teto, forro de gesso de novo, porque ficou tudo preto, enfim. Não, porque eu mexi estrutural. Tudo o pedreiro que tocou. Tudo o pedreiro que tocou. Não tinha mudança da planta. Então a hidráulica continua a mesma. Porque o que era? Um vazamento. Teve que consertar o vazamento. O que eu fiz? Trocar o revestimento todinho. Aí ela já quis box novo. Aí a filha quis trocar o box também, então colocamos até o teto, eu já fiz o dela. Aí troca o espelho do menino, a menina quis também, porque eu pus aquele projetado com LED atrás. A menina quis também. Então, era só o quarto dele. Na verdade, era só o banheiro. Aí teve que fazer o banheiro, o quarto todinho de novo, e aí a menina pegou carona e foi também. Que é a cliente da casa minha. Tá? Pertinho de você, Sil. Lá na esquina. Chat. Aqui é uma sala, era um quarto. A senhora que dormia nesse quarto faleceu e a família me deu um desafio, fazer um escritório, uma sala de música e sala de TV junto. Rolou, ficou bem bonito. Aqui vocês vão ver foto só da marcenaria, mas ficou muito. Violões ficaram na parede, ficaram bem legais, tá? Esse aqui também não cobrei, tá? Foi lá no começo. Foi de graça. Para encerrar a minha parte, aí eu estou à disposição de vocês para perguntarem o que quiserem, tá? Você não precisa estar pronto para começar, até porque você nunca vai estar. Sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Sempre. Mas você precisa começar para ficar pronto. Para você ter confiança, você tem que começar. Então, dá o primeiro passo, né? O mercado, ele valoriza a sua atitude, seu movimento. Não só o seu diploma. Se você não se mostrar, se você não levar o seu nome, eles não vão atrás de você. Ninguém vai na sua casa atrás de você. Não, no começo, tá? Coloque-se no jogo. Mira a lua e vai. E vai dar certo, tá? Vai dar certo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, tá? E fico à disposição se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Obrigada, viu? Espero encontrá-las, fazer parcerias, vê-las nos eventos, tá? Quem tem uma dúvida? Perguntas? Elogios? Esse eu aceito. Esse eu super aceito. Adoro. Você não foi embora, você falou pra mim que ia ficar. Falou. Ana também. Ai, que bom, Cláudia, que bom. Eu fui monitora da Cláudia, amiga de sala da Sil. A Sil é da Frente de Verde, eu conheço há quantos anos? Mais de 15. Não, as nossas filhas estudaram juntas desde quando? Foi, tá? E elas estudam juntas ainda na faculdade, junto, tá? Ó.
Fui monitora sua também, amor, sai da sala da caldinha, verdade. Foi só um mesinho, mas eu fui, aprendi muito. Que bom. Oi, Silvia. Tem alguma regularização para a gente atuar nos Estados Unidos? Não. Nada. Não, nada. Sabe por quê? Não foi estrutural. Foi decoração de interiores, tá? Então, para eu atuar, se eu tivesse que modificar qualquer parede, interna não, porque é drywall, eu posso. Agora, a parte externa, a alvenaria a gente não pode, aí você precisa do engenheiro. Depende Ou do estado que arquiteto. você vai fazer lá. Depende do estado, é. Ela mora lá. Aham. Ela está vivendo isso, ela faz os quartos para os brasileiros que vão morar lá. Uhum. Eu não sei. Meu, ela está tendo muito sucesso nos Estados Unidos. Ótimo. Ela faz os quartos temáticos, monstros, Uhum. escadas. Na Disney, em Flórida, isso está lotado. É? Não, pode atuar normalmente. Aliás, lá a regulamentação é bem diferente daqui, muito mais simples, né? Na verdade, a obra Pra é muito design. mais complexo. Não, mas o design. Para a obra lá é... Para decorar, eles têm muito DIY, né? Que é para você fazer você mesmo. Então, é bem tranquilo nesse sentido. Calma aí. Peraí, deixa eu levar o controle. É difícil, assim, é que eu conheço a Dani ela é ponta firme, ela se impõe em tudo. Mas eu acho que se lidar com pedreiro, com gesseiro, eles respeitam? Mulher? Sim. A Chat falou assim para mim, você chega na obra e eles ficam assim. Você. Eu me dou muito bem com eles, eu nunca tive problema. Eu acho que vai da escolha. Eu acho que eu já tive gente que eu dispensei, que fez uma obra, esse eu não chamo mais, mas levei até o fim. A sua pressão sobe. O Rivotril em dia. Rivotril ali, ó, sempre. Você tem os picos de estresse, porque vai dar coisa errada. Você vai chegar, vai ter uma tomada no lugar errado. O cara vai fazer uma coisa e estraga do outro. E aí eles brigam e você tá ali, você só sorri a cena, vira o pinguim de Madagascar. E fica, não vou brigar, não, sabe? É difícil. Mas em certas situações, o cliente é mais difícil do que a sua equipe. Porque depois que consolida, você já não precisa mais repetir as mesmas coisas. É uma coisa que eles sabem, tanto aqui quanto em São Paulo, obra limpa. Duas coisas que eu pus na minha cabeça, porque é o que me deixava nervosa quando eu fazia qualquer obra. Organizar, com a obra limpa, não vai ter cara fazendo gesso e não tem poeira meio no chão, né? Tem não, que estar limpo, mas todo lixo que habitável. fica, tem que entrar, o cliente tem que ver. Deixa a casca de laranja lá. A bituca de cigarro. Não pode fumar em obra, proibido. A bituca de cigarro, tá? Ela é para acabar com a gente. Então o cliente não pode chegar na casa dele, na obra dele, né? E tá cheio lá. Eu tive o caso de uma cliente lá no Portal. Eles não fumam, eles têm pavor, nem bebem. Tava cheio de bituca de cigarro. Eu falei pro cara, a caçamba ali, vamos lá. Aí você tem que ir numa boa. Mas estressa. Só que dependendo do caso, é mais difícil o cliente do que... O cliente sempre dá mais trabalho. Peraí. Dani, você tem muita facilidade de relacionamento, né? Dei aula 24 anos, né? Mas tem pessoas que não têm essa facilidade, né? E aí, se você tem alguma dica para quem não tem essa facilidade... E eu tenho uma dica, sabe? Em geral, quem não tem essa facilidade, arruma uma sócia que tem e trabalha em parceria. Parceria. Se você tiver facilidade para ter parceria, porque tem muita divergência. Eu acho que para ter parceria, né, para ter uma sociedade, você precisa deixar tudo muito claro antes. Bem dividido, para um não entrar no espaço do outro. É uma situação também que, de repente, a pessoa que entra nessa vai preferir até perder a timidez. Então, depende muito da pessoa, depende muito. Eu acho que você tem que começar aos poucos. A partir do momento que você ganha certa confiança, isso vai melhorar. Então, começa com as lojas. Começa indo conhecer, se apresenta, conhece um consultor, conhece uma consultora, fala sobre você, está ali só os dois, não é na frente do cliente, até você adquirir essa firmeza, essa segurança. Mas é difícil, eu sei. Pensa que eu não tive dor de barriga para vir aqui? Tive. Nem dormi essa noite. Tá super bem. Mas eu acho que é o tempo de sala de aula. Mas eu fico ansiosa para apresentar projeto.
Eu fico muito ansiosa. Eu falo, nossa, será que vai gostar? A mesma coisa da primeira. A mesma coisa. Até hoje, eu tenho 15 anos de formado. Então, eu tô com 2, eu fico normal. sim, eu fico muito ansiosa, muito nervosa, mas o cliente não precisa saber. Não precisa saber que eu tô ali, assim, medicada. Tá com o dedo do pé assim, você tá assim. Você sai dali até dura, sabe? Aí dá um alívio. E assim, nada paga quando você vê o seu projeto pronto. Essa casa minha, quando ficou pronta e ela falou... Espera só um pouquinho que eu volto nessa frase. Eu quero fazer um agradecimento especial às minhas professoras, mestras maravilhosas, que sempre me incentivaram. Marília, que não pôde estar aqui, mas já me mandou uma mensagem hoje. A minha amiga Ana Lúcia, que hoje ó, é mais do que já foi professora, hoje ela é minha amiga, né? Então, de mestres a amigas, o pessoal acha que lê sem óculos, coitado. De amigas a parceiras de trabalho e uma trajetória que eu vou levar para sempre com carinho e gratidão. Amo você, viu? Essa é a frase que eu coloquei no anuário, que o verdadeiro luxo agora é viver com propósito, né? Tem que dar sentido, acho que isso veio depois da pandemia. Tem que dar sentido à nossa vida e onde a gente não mora, que é a extensão do nosso eu, né? Então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa mais? Não entendi. Você falou que hoje você terceiriza, Terceirizo. né, alguns serviços, né? E quem que você contrata para fazer esse tipo? É uma outra designer ou ela é só Ela é arquiteta. Nunca vi ela, tá? Nunca vi. A gente só se fala por WhatsApp. Nem vídeo chamada, nunca fiz. Ela faz esse trabalho, eu conheci no meio, pessoas que me indicaram, né, que ela faz as maquetes, as renderizações, eu gosto de apresentar com a imagem bem realista e vídeo do ambiente. Então, o cliente anda e tem aquelas imagens 360, ela faz. Me indicaram, ela é uma arquiteta que não trabalha no front do projeto, ela só faz isso para outros. Né? E tem mais, não tenho só ela de indicação, é que ela é a que eu mais faço. Deu match. Render, sim, e tudo que chega de novo agora IA bombando, vão atrás de IA. Não falei do IA, a verdade, eu uso muito. Uso muito IA. O IA não me substitui, não faz nada por mim se eu não souber usar, tá? Eu gosto muito de agilizar no seguinte sentido. Todas as imagens que você faz dessa casa do cliente, o IA, eu uso o chat, GPT, ou pago, tá? Porque tem mais ferramentas. E aí eu consigo mostrar para o cliente um esboço de tudo aquilo que ele está pensando por ali. Se você der os prompts corretos, aí é uma outra questão que vocês precisam ler. Tem cursos na internet, vai ter um workshop aqui, né, Fábio? Sobre IA. Acho importantíssimo. Ela não te substitui, ela pode fazer horrores para você. Mas ela pode acertar em cheio, depende do que você pedir. Então, eu gosto de me antecipar com essas imagens para o cliente. Por exemplo, vou fazer uma galeria de fotos no corredor íntimo dessa casa, eu quero os quadros nesse tamanho, nessa disposição, tal cor, ela te dá. Agora eu vou mudar para esse, vou salvando as imagens para mandar para esse cliente. Demorou para chegar nisso, fiquei no YouTube fazendo um monte de curso, lendo bastante para fazer isso. Mas eu acho que vale muito a pena. A IA é incrível, incrível. Tá? Tem que usar ao nosso favor. A IA não vai substituir ninguém, gente. Ninguém. Tá? Mas ela vai ajudar demais. Ela já está ajudando bastante. Deixa eu lembrar. Eu não vou lembrar de cabeça. De maquete, eu fiz muito com o Bruno, maquetes. Né? EBM Maquetes, fiz muito. Ele tem de IA também. Maurício Camargo. Maurício Camargo. Ah lá, dá um Google. A Leve Design. Coloca assim, curso de IA para designer e arquiteto online. A mais famosa que vai dar palestra pra gente, que não sabe ainda, a imagem está combinando, que é a Marina Grunch, acho que eu chamo, Arc IA. Ela é maravilhosa e ela tá dando essa semana no Maurício Arruda, na Todos de Arquitetura, a Deus de Rock, Nino José, de um monte de lugar ela deu, e ela faz desde imagem, vídeo, até executivo com IA. Provavelmente ela vai criar alguma coisa.
ela chama ArcIA. Ela é do Sul. Até depois eu rapidinho aqui pra vocês verem. É de Joinville. Ela é do Sul. Na minha vida, você. Não, ArcIA. Do ArcExpress é um menino. ArcExpress. Você me permite colocar o meu telefone aqui para que, se elas quiserem me escrever, tirar você colocar o Instagram e o telefone. Tá. Gente, quanto tempo que eu não escrevo nisso? E eu não saía disso. Olha como é que é reto. É que se não for, a gente faz o aluno apagar e fazer de novo, né? Nem precisa, querido. Nossa, eu até desinflei, gente. Agora eu tô aliviada. Eu queria saber se você pode vir uma vez por ano para... Quando você quiser, eu tô aqui. Se você soubesse, eu quero até agradecer de novo, porque foi uma satisfação tão grande eu poder voltar aqui, né, para falar um pouquinho, porque, como eu falei, esse lugar mudou minha vida. Me trouxe amigas, que eu amo de paixão, que são minhas amigas para o resto da vida agora. Mudou minha vida demais. Quando você precisar de mim, eu estou aqui. Eu tenho eterna gratidão por esse lugar. Estou aqui, só me chamando. É isso, gente. Mais alguém quer perguntar? Eu respondo. Perguntas agora? Você fechou o trabalho com o cliente. Aí você tem a apresentação, né, do projeto, ele vai ter a parte de modificações, né? Entendo que seja assim. No meu contrato são 3. Tá? Passou disso, é cobrado. Ah, tá. E aí passou essa fase, né? Fechou ali o projeto. Quando finaliza o serviço, você entrega esse projeto? Como que é feita essa entrega? Quando o cliente quer receber, eu entrego. E quando não sou eu que vou executar a obra. Então, eu entrego um caderno de executivo completo. A3, né, colorido, encadernado, bem bonitinho, entrego. Mas tem cliente que ele quer que você faça o projeto, ele quer ver o que ele quer ver. Imagem renderizada, é assim que vai ficar. Isso para interiores. É assim que vai ficar. Ok. Você toca a obra, você não precisa entregar nada. Nada. Só faz o contrato. Agora, não é você que vai entregar a obra. Não é você que vai executar essa obra. Ele vai contratar outras pessoas. Aí você faz igual o TCC. Não sei se vocês já estão no TCC. Você vai ter um briefing e aí você vai seguir para o seu projeto. Para cada ambiente, você vai fazer planta baixa, vai fazer os cortes, vai fazer toda a iluminação, paginação de piso, marcenaria, a decoração que você sugere, aí você faz um moodboard. Eu faço por ambiente, tá? Sempre vou fazendo essa sequência por ambiente. E aí você entrega e explica. A partir do momento que eu entrego, eu dou um documento para esse cliente, que é um termo de encerramento do meu trabalho com ele. Ele me contratou até ali. Como eu não vou fazer a execução agora, né? Mas sempre me coloco à disposição. Qualquer dúvida, você pode me ligar, eu falo com a sua equipe. Assim, tá? Uma pergunta, Dani. Como que você consegue amarrar fornecedores, empresas que você gosta, não somente por questão de RTs, coisas do tipo, mas sim, a gente sabe que fornecedores que são parceiros são extremamente importantes pra gente. Demais, mas viu? claro que o cliente fala assim, porque meu amigo tem um cara que fez para ele, tipo assim, que é muito mais barato, e isso complica muito. Tive um caso desse, da filha de uma amiga minha, que me pediu o projeto. Eu fiz a indicação de marcenaria. Ela não quis, pegou o fulano, que o Beltrano e o Ciclano indicaram, não sei de onde, deu tudo errado. Refez tudo. Eu não ri, mas eu fiquei... Eu falei. Aconteceu já. E acontece também do cliente fechar com uma equipe que não é a sua e querer o acompanhamento de obra. Aí, se eu lidar com a equipe do outro, é difícil. É difícil. Mas você chega num momento que o não é sua paz, tá? A gente não precisa pegar tudo, não. Eu já falei não para acompanhar a obra de outra equipe, porque é difícil você se responder, porque quem que eles vão cobrar? Você. Mas o tio do meu marido é pedreiro e tem... Não vou. Não vou, eu te entrego. Se vocês tiverem dúvida, eu te retorno, mas eu não vou tocar a obra de outra equipe, porque é muito complicado. É muito caro. Tudo é muito caro, é muito dinheiro. Então, é muita responsabilidade para você, né? Mas eu acho que tem nãos
e trazem paz. Então, aí são as suas escolhas. A vida é assim, é feita de escolhas. Então, façam as escolhas. Eu fiquei na dúvida agora, quando a gente entrega um projeto, tem que ser do nível do TCC? Se você não vai executar essa obra, eu entrego. Eu entrego todo esse... Tudo. A 3... É isso mesmo. Depende do que ela comprou. Olha, gente, eu uso... Até não, eu ia falar sobre isso, acabei não falando. Como que eu cobro? Primeiro, olha para o seu cliente. Tá? Eu não vou cobrar o mesmo apartamento de 24 metros de São Paulo a Sumaré. Né? Olha para o seu cliente. Eu uso muito a tabela da BD, mas aí aquilo é uma referência, não é exatamente o que eu vou cobrar. Eu faço uma leitura desse cliente. Porque às vezes o que a gente ganha muito, Sil, é na RT. RT de marcenaria, RT de mobília, né? É para rir à toa. É sim, gente. Dá dinheiro. Eu tenho projeto que já me deixou 40 mil. Assim. Não vai cobrar mais. É o preço que tá. Ele vai te dar 10%. Isso aí acontece sim, que você falou, é uma verdade. Mas com os pequenos. Sabe o marceneiro, o familiar, o eletricista, não as empresas grandes. Porque as empresas grandes, elas todas participam desses clubes de relacionamento. Então, você pontua. Por exemplo, você vende 150 mil numa loja. 150 mil pontos lá no Polo. Lá na Ascend, lá no Casa Club. Tudo isso te gera premiação. Você viaja para a Croácia. O povo estava tudo na Croácia, gente. Não fui para... Vou ganhar a viagem ainda. Eu ganhei uma da Criária agora, que é essa marcenaria. Vou para Serra Gaúcha, estou super feliz. Então, não quero comer nada. Só quero visitar. Não, mas deixa eu fazer uma dieta. Vinho, amiga. Vinho. Outra coisa que a arquitecta me trouxe, os almoços com vinho, com as minhas amigas aqui. Que delícia sair daqui para falar do curso, almoçar gostoso, conhecer lugar bom. Adoro nos restaurantes. Você também adora um banheiro? Olha isso. Porque o povo pensa que banheiro é uma coisa... banheiro é uma coisa suja, somente. Cara, banheiro, você faz tanta coisa incrível em banheiro. E banheiro é essa jogada que você teve. Porque todo mundo, pelo menos, sei lá, de 100 pessoas que entrou lá dentro, né, num restaurante, 90 vai passar no banheiro. Ou vai lavar a mão, vai, né, fazer uma necessidade, uma coisa do tipo. Foi então, a minha ideia quando eu fiz vai passar. Eles vão passar pelo banheiro, não é possível. Eles vão visitar esse lugar, não vai Alguém vai ter uma dor de barriga e vai ficar lá dentro. Vai, eu não estou torcendo para isso, mas alguém vai passar lá. Mais chance de passar nas banheiras todas. Vai que a minha está lá no último espaço. Eu mesmo não ia subir. Cláudia, obrigada por você ter ficado. Obrigada, querida. A gente fala. Obrigada. Obrigado. Então, vale a pena. Pensa nisso. Olha, todos os lugares que você vai, você tira uma coisa dali. A gente tira inspiração. Às vezes você vê. Eu achei que eu nunca ia ver o banheiro de onça. Carol, tudo falar. Da Poxtaruque que ela fez, sabe, a Renata? Sei. Ela sempre falou muito que aquilo era uma chacota, porque o lavabo da Renata Poxtaruque é de onça. Gente, a casa Marcelo Campos, o lavabo dele é de onça. Chiquérrimo. Então você pode. O que falta ali para deixar aquela onça bonita? Foi incrível. Incrível. Eu teria um daquele. Você não pode enfeitar o pavão. Não. Você pode enfeitar o pavão, mas o resto é lindo. Precificar também é um problema grave, né? Então usa a tabela, tem seu cliente, não é uma E no coisa... início a gente faz de graça. No Não início tem o que fazer, não tem. De graça. Não vem que você Você cobrar não tem R$300 um metro. Mas depois você ganha dinheiro. Sim. E não é pouco. Principalmente quando o cliente troca mobília. E sobre RT, a loja ela não pode cobrar a mais. Não pode. Assim, porque foi sem o profissional ou com o profissional. O valor tem que ser o mesmo. Pode ter diferença disso, né? Claro, se o fornecedor for um fornecedor inteligente, ele vai tentar procurar você, porque sua cliente foi lá, então você é uma pessoa que tem chances, tá assim, vai procurar você e falar, olha, o seu cliente veio aqui e tal, vem, vamos tomar um café, conhecer a loja, tal, não sei o quê. Ele pode falar, olha, eu não vou te pagar 10%, mas te pago 3%, 5%, já é início. Depois você volta lá, você vai lembrar, o cara pagou, então
Então, isso começa também nesse processo. Relacionamento. Sim. E Eu mesma, os mesmos consultores de cada loja, eu não mudo. São sempre os mesmos. Eu já criei esse relacionamento, isso facilita. E eles é parceiro de guerra. Eles são parceiros de Lógico, guerra. porque eles vão ter o mesmo que eu. Sabe? E recebem muito bem os clientes. Muito bem. Sabe quanto que é? Tinha. Não tem mais. Tirou isso. Tem bastante empresa que já A Porto Belo já mexeu em tudo, enfim, mudou todo o sistema, então assim. Que ela tenha uma loja popular, porque as grandes lojas, pessoal, o cliente não entra sozinho. Ainda mais imobiliário, que ganha um lucro imobiliário é muito grande. Não sabe nem o que fazer lá. Eles não entram, e nem tá num lugar próprio para tô passando, vou entrar. Imagina, não é assim. Você vai com hora marcada, eles te recebem com um banquete. Tá? Eles tratam aquele cliente assim da melhor forma possível e dá certo, porque é isso que diferencia. Então, e vamos lembrar uma coisa. pelas boas lojas, que é seu nome. Quando você indica uma loja, você também é responsável por aquilo lá. Tá indicando. Então, assim, você está ganhando esse valor, mas assim, não é só um valor que você vai enfiar no bolso, né? Então, assim, você tem uma responsabilidade quanto a isso. Der algum problema, liga pro gerente. Se tem o cuidado do gerente, se tem o cuidado do vendedor, é o parceiro de guerra, né? Tem que estar lá dentro. Então, é isso que a gente comenta. Assim, não é para você pegar e enfiar no bolso e sair correndo, né? Sim. É um self-service. E aquilo que eu falei para vocês, eu repito. Vá antes. Faz uma pré-seleção. Porque quando você chega no momento de estar visitando as lojas, você já fez todo o projeto. A gente aprovou. Aí você levou um monte de board para ele. E eu não levo todas as opções da mesma loja. Tá? Eu procuro usar pelo menos 3 lojas diferentes. Do mesmo nível. Sempre um mais top. E os outros 2 que são bem parecidos. Vá antes. Conversa com a sua consultora. Já pré-seleciona tecido. Tecido é o mais difícil para sofrer uma dessas coisas. Já faz essa pré-seleção. Marca o horário. Eu sempre marco 3 lojas por dia, já é o suficiente. Vai com esse cliente. Então, essa pré-seleção ajuda muito. E a partir do momento que você ofereceu 3 lojas de níveis diferentes, a escolha do cliente. Né? Então, ali você já se exime dessa responsabilidade. Já eu te ofereci essa. E às vezes o cliente traz a loja que ele quer também. Ok, eu vou antes do mesmo jeito. Procura uma consultora, até uma forma de você ampliar o seu network. Procura uma consultora. Achei o que você queria na loja. Realmente não tem o que a gente está procurando no seu projeto. Mas vá. Ele está te pagando pelo projeto personalizado, então você tem que dar essa atenção personalizada. Eu acho isso importante. E também assim, nossa, eu vou comentar uma coisa agora que daqui a pouco eu volto para a cabeça. Mas aqui na Arquitec a gente tem um módulo, que eu dou esse módulo até, então eu vou puxar saco. A gente vai na loja, que eu conecto, a Ju participa. Então, assim, é justamente para isso eu também. Eu fiz esse curso sozinha, viu, Fábio? Porque você não dava esse curso, eu ficava saindo da aula, batendo de loja. Porque assim, a gente tem que conhecer fornecedores, pessoas bacanas disso. E outra coisa, lembra que eu também comentar. Tem hora que você vai comentar, a gente não sabe o preço de tudo na vida, você é meu valor, não sei o preço de tudo. Então você chega com o cliente e fala assim, olha, o vendedor fala, meu cliente assim, ele tem uma condição, mas ele é mão de vaca. Então assim, tem que, já prepara um segundo orçamento de mudar a peça disso. Iluminação, eu faço muito isso. Porque você faz uma com 60 e uma com 20 mil, a mesma ideia de iluminação você tem. Então você começa isso. Ótimo, se não der, então você tem como que... E se a gente vai ficar feliz com isso também. A gente tem essa segunda opção, a gente consegue diminuir isso aqui, você começa, você entende também ele diz, te dei o Porsche, mas você anda o Volkswagen normal, nada contra o Volkswagen, pelo amor de Deus. Então, tipo, né, tá assim, você tem que ter essa jogada, essa sinergia, que a lógica é muito importante. Essa metáfora. Tem uma loja que eu gosto muito de William, e depois que eu saio eu falo, a gente acabou de ver a concessionária da Ferrari. Agora a gente vai para as outras. A gente vai. Porque é verdade.
aprende sobre a qualidade. Quando você tem convite para ir conhecer as fábricas, você entende que as lojas cobram o que cobram e vale cada centavo. Tem coisas que são exorbitantes, mas vale. Vão em loja multimarcas, loja que são marca única. O jogo da cadeira, a cadeira grita e balança inteira, tem tanto barulho que faz. Senta numa cadeira de qualidade, é outra coisa. E até a forma de Faz o cliente atendimento. sentar no sofá, na cadeira, faz ele sentir cada peça que ele vai comprar. É muito importante. Passar a mão. Passa a mão. Porque tem E tirar a bunda da cadeira e ir na loja também, porque tem cliente que quer fechar tudo por fora. Não, tipo, não, fecha lá, manda o link para mim. De vez em quando dá complicação isso, porque... Mas não foi isso que eu escolhi, mas espera lá. Mas tá isso, eu te mostrei, você não quis ir na loja, né? Então isso faz ele montar, né, na cadeira e ir lá. Tem que ir junto com você. Tem que ir. É isso. Alguém mais tem uma dúvida? Podemos agora encerrar aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi incrível. E todo mundo está aqui mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Adorei. Imagina. Segundo horário ainda. Maravilhoso. Obrigado, gente. Boa sorte na carreira de vocês. A melhor escola vocês já. Agora. Tchau. Temos palminhas. Obrigada a você.